Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de Língua Portuguesa, e hoje, juntamente com a professora intérprete de Libras, professora Isabela Araújo, e com Ronaldo aqui, captador do som e da imagem do EducaPE, nós hoje vamos falar de um assunto muito importante, como na tela, regência verbal 1. Eu falo verbal 1 porque nós teremos a continuação. Lembram que nas aulas passadas nós comentamos um pouco sobre a regência nominal e hoje vamos entrar no mundo do verbo, a regência verbal. Mas antes disso, trago um pensamento para vocês. Como na tela, nós temos: o mundo funciona assim. Fale ou eles falarão em seu lugar. Enfrente o seu medo de falar em público. Evitá-lo pode reforçar ainda mais. Sinta o medo, mas fale de qualquer maneira. Quanto mais você falar em público, mais será capaz de acalmar sua voz interna, que diz: eu não posso fazer isso. E juntamente, justamente também com a aula de hoje, vamos ver o que? Regência verbal. Faz parte da norma padrão. Isso aí é a relação entre o verbo, certo? E o termo regido. Lembrem-se, quando a gente fala em regência, é porque há realmente um termo que está regendo. E há um termo regido. No meio há ou não há a preposição. E hoje vamos trabalhar a relação com a preposição. É que nós veremos o que? Os verbos indiretos. Vamos aprender posteriormente intransitivos, transitivos diretos e transitivos indiretos. Quando eu falo indireto, estou falando da relação com a preposição. Esse assunto nada mais é do que a relação do verbo com a preposição, com o verbo, com a exigência ou não da preposição. E vamos caminhando. Olhem só, trago para vocês isso. Mas o que seria a regência verbal? Na regência verbal, o verbo é o regente da oração. Lembrar que a oração é a frase que circula um verbo, ela gira em torno de um verbo, enquanto o seu complemento é o termo regido. Logo, é o que irá ser flexionado. E esse termo regido, ele pode ou não ter preposição. Então, nesse caso, ele pode completar um verbo direto, sem preposição, e indireto, com preposição. Então, lembre-se disso: regência, termo regente, termo regido. E é preciso conhecer o quê? As preposições. Mais adiante, voltando aqui na tela, nós temos: então, podemos entender por regência a relação que o verbo, certo, estabelece com o seu complemento. O que é o complemento? Objeto direto e objeto indireto. Você pode me perguntar: professor, e quando é nome? Nome é aquilo que não é verbo. Nome é substantivo, adjetivo, advérbio. Quando é nome, é complemento nominal. Quando é verbo, é complemento verbal, direto e o indireto. Direto sem preposição, indireto com preposição. E vamos ver. Aqui trago para vocês essa relação do verbo com a preposição. Mas o que é preposição? É toda palavra invariável que liga duas ou três palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e de dependência. Gostaria que olhassem para mim e observassem a relação de sentido e de dependência. Eu gostaria, mais uma vez, de reforçar que nós veremos a relação do verbo com esse sentido, certo? Vocês vão ver que existem verbos que, mediante a transitividade, ou seja, direto ou indireto, o sentido se altera. Então, voltemos aqui, vamos lá. Vejamos os seguintes exemplos, para analisar bem. A casa de Luiz e chegou com ela. A casa de Luiz, esse de indica posse. Chegou com ela, indica companhia. Então, olha aí a relação que nós veremos, relação de sentido. E o sentido é construído na frase, ou na sentença, na oração. E gravem bem, vamos lá. Aqui trago para vocês as preposições essenciais. Vamos vê-las? O a, o ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para,
perante, por, per, sem, sob, sobre, trás. Lembrar que o sob é embaixo, sobre é em cima. E o traz com S não é traz com Z. Traz com Z é o verbo trazer. Ele traz, ele está portando. Esse traz com S não é do verbo trazer. Gravem bem. Vamos adiante aqui. E aqui eu tenho as contrações. Olhem na tela. O que seria a contração? A contração seria a relação da preposição com um artigo ou um pronome. Por exemplo, eu coloquei no quadro de, em, por e a. São preposições. O de mais o artigo o, dó. O em mais o artigo o, nó. O por mais o artigo o, pelo. E o a mais o artigo a, acraseado. Olhem só, lembrando que esse a acraseado é justamente a relação de dois as. É por isso que nós, quando estudamos crase, nós vemos o seguinte: o a exigido pelo verbo e o a exigido por um nome. Por exemplo, quando eu digo obedeço a norma, quem obedece, obedece a. E norma é palavra feminina, exige a. Para não ficar obedeço a norma, dois as, nós fazemos o quê? A junção, a crase dos dois as, que haverá o acento indicativo. Aquele acento indicativo é o acento grave. A crase é essa relação dos dois as, um preposição e o outro artigo. E vamos adiante. E aqui eu trago para vocês uma pequena tabela. Vejam só, de algumas preposições. Vejam só. Pontuado embaixo eu tenho verbos que exigem a preposição a. Acompanhe comigo. Perdoar, chegar, sujeitar-se. Ou seja, quem perdoa, perdoa a. Quem chega, chega a. Verbos que indicam, que pedem a preposição de. Vangloriar-se, libertar-se, precaver-se. Quem se liberta, liberta de. Verbos que pedem a preposição com. Parecer, zangar e guarnecer. Parecer com. Prestem bem atenção. E os verbos que indicam, que pedem a preposição em, certo? Então aqui, os verbos, quem mora, mora em. Quem reside, reside em. E a preposição para, olha aí, esforçar-se e convidar, certo? Habilitar. Quem se esforça, esforça-se para. E verbos que pedem a preposição por. Interessar-se, começar e ansiar. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Gostaria de lembrar a vocês, justamente é isso. É o verbo que exige ou não exige a preposição. Lembrando que exigindo, ele é indireto, transitivo. Não exigindo, ele é transitivo direto. Transitivo direto é quando o verbo não exige a preposição. Exemplo, comprei a bola. Comprei o quê? A bola. Aí, nesse caso, nós não temos a preposição. Esse a aí é apenas artigo. Vejamos aqui, nós temos verbos e suas transições. Olhem aqui, lembrar o verbo assistir. Aqui nós temos o seguinte, aqui eu tenho, a gente diz, eu assisto a TV, mas quem assiste, assiste a alguma coisa. Então aqui eu tenho, pela TV, nós assistimos o show. Isso quem? É a variedade popular, porque a língua padrão normativo é, pela TV, nós assistimos ao show de rock. Esse ao vem de onde? O a, preposição que o verbo exige, e o o vai ser justamente o artigo, porque show é masculino. A mais o, ao. Então, o verbo assistir, nesse caso, um sentido de ver. Prestem bem atenção. E aqui eu tenho os verbos ir e chegar. Lembrar que quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Na tela podemos ver a variedade popular, que seria justamente a variedade não gramatical, e a variedade padrão, certo? Que é aquela que a gramática exige. Por exemplo, você vai no cinema. Isso é uma variedade popular. Porque quem vai, vai ao. Você vai ao cinema, certo? A gente diz, cheguei na praia, quando a norma padrão é cheguei à praia, certo? É importante lembrar isso. Então, lembrar que existem
as frases que são consolidadas de forma popular e existe a gramática. Que tal você, estudante? Um exercício que eu dou agora é que vocês pesquisem a lista dos verbos e observarem o quê? Justamente a variedade popular e a variedade padrão, certo? Como nós falamos, quem chega, chega a. Quem assiste no sentido de ver, eu assisto ao filme, certo? E pode ter assistir o, pode. Aí vai ser no sentido de ajudar. Eu assisto o filme, eu ajudo na execução do filme. É importante lembrar disso. Olhem aqui outra questão: os verbos obedecer e desobedecer. Desobedece e obedecer. É importante lembrar sobre isso, certo? Lembrar que quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. E quem desobedece, também. Então, obedeço à lei. Grave bem, exijo a. Aqui eu tenho o verbo preferir. Prestem bem atenção. Interessante que a forma popular dele, olha só como ela é bem utilizada. Ou seja, no colóquio, no popular. Embaixo nós temos aqui. É empregado com expressões comparativas. Isso é a norma popular. Ele prefere mais estudar do que trabalhar. A forma padrão, ela rejeita esse reforço. Ele prefere estudar a trabalhar. Vejam só, ele preferiu mais partir do que ficar, enquanto o padrão, a norma padrão é ele preferiu partir a ficar aqui. Eu gostaria de lembrar que todo esse assunto da regência verbal, ele tem muito disso, é essa questão, aquilo que é consolidado gramaticalmente, certo? Gramaticalmente, e aquilo que vai ser utilizado na norma popular, certo? Então lembrem-se disso, há um abismo aí, mas lembrem-se, o gramatical e o popular. Mas lembrem-se que como nosso intuito é ensinar a norma padrão por uma questão de cidadania, certo? Nós temos que, em momentos de mais formalidade, usar o padrão. E aqui eu tenho pagar e perdoar. Vamos olhar aqui na tela? Vamos ver. Pagar e perdoar. Esses dois verbos apresentam semelhança de regência. Vejam só, variedade popular. A prefeitura ainda não pagou os funcionários. Só que pagar e perdoar para pessoas exige o a. O padrão é a prefeitura não pagou aos funcionários. Tem o a e esse a é exigido pelo verbo. Ela tentou, mas não conseguiu perdoar o amigo. Repetindo, pagar e perdoar para seres humanos exige o a. O padrão seria, ela tentou, mas não conseguiu pagar, perdoar ao amigo. Então, gravem bem isso aqui. Então, aqui, lembrar vocês, na tela nós temos a regência verbal na variedade popular e na variedade padrão. Pagar e perdoar. Na variedade popular, eles são diretos, mas na variedade o padrão da língua, eles são direto para a coisa e indireto com a preposição a para a pessoa. Grave bem. Então, lembrem-se disso, certo? Então, aqui se eu digo, paguei o aluguel, correto. Agora, paguei ao funcionário, olha a preposição. Lembrando, mais uma vez, essa questão da relação do verbo com a preposição. Então, o nome é regência verbal, porque o verbo vai exigir ou não, como eu já falei, a questão da preposição. E lembrar que existem as preposições essenciais, acidentais, certo? E as o quê? Contrativas. Seria importante você estudar isso. Um verbo pode ser direto, indireto e também intransitivo, que nós veremos. Quando a gente trata, que eu já falei a vocês, de um verbo indireto, nós falamos de quê? O objeto indireto, certo? Então vejamos aí, olha aí o verbo visar. Acompanhe comigo. Visar na variedade popular e na variedade padrão. A padrão é aquela que nos interessa para o nosso estudo, não é isso? Muitos treinadores visam o cargo. Só que o cargo aí, o verbo visar, está no sentido de almejar. Ele exige a preposição. Muitos treinadores visam ao cargo. Aí, mais uma vez, por que ao cargo?
esse A exigido pelo verbo e o O exigido pela palavra masculina. E se fosse feminina, haveria crase, porque seria a junção de dois As. E aqui em síntese, olha a síntese, olha a síntese, vamos ver agora. Assistir, no sentido de ver, certo? É transitivo e indireto. Ir e chegar exigem a preposição a. Lembrar que os dois verbos são intransitivos, ir e chegar, que nós iremos conhecer. Obedecer e desobedecer exigem a preposição a, são indiretos. Preferir, rejeita, preferir rejeita o pleonasmo. Pleonasmo, o que quer dizer isso? Aquele reforço de ideia desnecessária. Prefiro 1000 vezes, prefiro mais do que. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e pronto. Pagar e perdoar são diretos para pessoas e indiretos, são diretos para coisa, repito, direto para coisa e indireto para pessoas, certo? Visar. Visar exige o a no sentido de almejar. Quem visa, visa a alguma coisa. Então vejam só, o que nós vimos aqui foi uma relação de verbos com a sua exigência ou não da preposição, certo? Olhem só o que há na tela. Há uma atividade. Analise a regência verbal do verbo em destaque, retirado de cada uma da tira. Vamos ver aqui. Esse aquecimento global está de lascar, ela diz. Também pudera, você só assiste tela quente, um exemplo. Veja só que nesse caso, você só assiste o programa, no caso aí ela cita tela quente, mas se ele está assistindo no sentido de ver, a exigência aí seria da preposição. Então você assiste a. Então é isso aqui que nós estamos ficando por aqui, fazendo uma pequena síntese da nossa aula. Regência verbal 1, porque haverá 2. Regência verbal hoje, o termo regente é o verbo e o termo regido é o objeto, que pode ser direto ou indireto, dependendo do verbo. E lembrar que nós vimos a relação das preposições. Então, objeto direto, objeto indireto, termo regente, termo regido e preposição. Preposição essencial, acidental e contrativa. Por hoje é só. Muito obrigado à professora Isabela e a Ronaldo. Muito obrigado e fique conosco.